Uma nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. Disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde do que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sobe 3 vezes para Jerusalém na festa da Páscoa. O relato de hoje é a 2ª vez que Jesus vai a Jerusalém e ele encontra no templo vendedores, comércio, o lugar de oração. Fizeram então lugar de opressão, de corrupção, vendendo preço a mais do que o estabelecido para aqueles que faziam a oferta no templo. Por exemplo, quando Jesus fala das pombas: tirai isso daqui. Os pobres compravam os pombinhos e ofereciam em sinal de sacrifício. Eram também aqueles que tinham condições oferecendo o cordeiro. José e Maria ofereceram os pombos. Interessante também notar que nesta cultura bíblica, para o povo hebreu, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Jesus, quando é batizado, vem um sinal que é justamente a pomba, representando o Espírito Santo. E o Espírito Santo que vem em Jesus Cristo. Portanto, aquele lugar é lugar sagrado, não é um lugar de profanação. Vendendo pombos era como se estivesse profanando o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Os judeus pedem para Jesus um sinal para agir daquela maneira. Ele diz: destruir esse templo e o reconstruir em 3 dias, porque ele estava falando do seu corpo
que é o novo templo. Hoje nós temos a igreja, no qual devemos todo o respeito, onde tem o sacramento, onde nós encontramos com os irmãos, é a casa de Deus, é a casa de oração. Mas o corpo de Jesus Cristo, ele tem que ser honrado como a igreja inteira, que é o corpo místico no qual ele é a cabeça. Dessa maneira, também nós somos convidados a vivermos uma vida de justiça, uma vida de amor, de transparência, sem explorar ninguém. Porque quando nós rezamos no templo e ouvimos a palavra, devemos viver no dia a dia, honrar a graça de Deus em nós e reconhecer a presença de Jesus Cristo no outro. Luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado. Escutem sempre o que ele diz. Sai pra luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado. Escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado. Escutem sempre o que